Já se passaram quase 10 dias da eleição do primeiro turno, aquele domingo, e os militares estão em silêncio. Bem diferente da postura que eles estavam ao longo do ano, quando alardearam de que poderiam haver brechas para se fraudar as urnas e apresentaram um monte de propostas para o TSE. Em alguns momentos, até numa postura um pouco acima do tom, ou bem acima do tom. O porquê do silêncio dos militares é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Primeiro vamos lembrar o que foi a epopeia militar ao longo de 2022 para fazer com que o TSE topasse alguma de suas propostas. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que antes era comandante do Exército, foi ao Congresso, foi ao TSE diversas vezes, soltou muitas notas quando o ministro Edson Fachin estava à frente do TSE, dizendo que não tinha o prestígio que as Forças Armadas deveriam ter. E, finalmente, depois disso tudo, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, deu a eles a liberdade que as demais entidades fiscalizadoras teriam também de poder fiscalizar os boletins de urnas e, com esses boletins de urnas, ver se a totalização dos votos que é feita no TSE estava batendo com o que eles pegaram de amostra. Isso, internamente, para os militares, foi visto como uma conquista. No domingo da eleição, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou de dentro do Ministério da Defesa a apuração dos votos. E já naquele domingo, ele ouviu dos militares que estava tudo batendo, que não havia nenhum indicativo de fraude. A jornalista Malu Gaspar publicou nesta terça-feira a informação de que o presidente Jair Bolsonaro proibiu o Ministério da Defesa de publicar as informações colhidas e o relatório mostrando que as urnas são íntegras, que não houve fraude. Agora, por que o presidente fez isso? E por que o Ministério da Defesa vai seguir essa ordem? Bom, o presidente fez isso, a gente sabe por quê. Porque se ele perder no segundo turno, como as pesquisas vêm apontando que vai ocorrer para o Lula, ele vai precisar de alguma coisa para justificar a derrota dele. Ele não vai admitir, se for derrotado, que a maioria do Brasil decidiu que ele não merece um segundo turno. E a desculpa, muito provavelmente, como ele vem ensaiando há mais de 2 anos, até agora já fez 2 anos, ele vai atacar as urnas e vai dizer que houve fraude. Então, se agora o Ministério da Defesa divulgar um relatório dizendo que eles também checaram a confiabilidade das urnas e ela se mostrou consistente, como que o Bolsonaro vai ficar? Se o tempo inteiro ele lastreia e lastreava as suas ameaças, as suas afirmações nos militares. Disse a todo tempo, os militares é que vão atestar a confiabilidade das urnas. O que, é claro, seria inconstitucional. Mas o fato é que os militares atestaram. E o relatório, já se sabe, mostrou que o processo eleitoral é seguro e que não houve fraude. Agora, o Ministério da Defesa, como ministério, tudo bem, ele tem que seguir as ordens do presidente. Só que o Ministério da Defesa é um ministério que cuida das Forças Armadas. E as Forças Armadas são, ou deveriam ser, instituições de Estado, que já não deveriam ter se metido em nada disso. Já foi uma postura que envergonhou as Forças Armadas, diminuiu o tamanho delas, de terem deixado isso chegar até aqui. E elas se apequenam ainda mais ao topar essa ordem do presidente e não divulgar o relatório. Mas o Ministério da Defesa muito provavelmente não vai ter escapatória, porque o Tribunal de Contas da União, o presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, já determinou que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tem que divulgar o relatório. E é fundamental que esse relatório saia agora no primeiro turno, para que fique claro, mais uma vez, o que para muitos já era óbvio, mas agora também talvez para os eleitores do presidente, de que as urnas são confiáveis. E se o resultado do dia 2 mostrar a derrota do Bolsonaro, ele está fora.